Vamos abrir a Bíblia Sagrada, livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versos de 29 a 39. Diz assim as Santas Escrituras do livro de Marcos. Tá bom aí, Raimundo? Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento, Nova Almeida atualizada. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre deixou e ela passou a servir. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabia quem ele era. Teve se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi ao lugar deserto, e ali orava. E Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando os encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. E Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Vamos orar. Deus e Pai, em tua santa e gloriosa presença estamos nesta noite aqui na igreja, ó Deus, pedindo a tua graça e a tua bondade sobre nós para expormos a tua palavra. Ilumina nossas mentes, Senhor, daqueles que vão ouvir aqui no tempo e pela nossa rede social. Pai, muito obrigado. Ilumina nossa mente, enche nossos corações da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos falar sobre esse tema. A febre deixou e ela passou a servir. É o tema. Nós estamos estudando, nós estamos pregando todos os domingos no livro de Marcos. Hoje estamos no quarto sermão. E não chegamos ainda ao final do primeiro capítulo. E nesse primeiro capítulo nós vamos tratar de alguns assuntos como milagres de curas, expulsão de demônios e pregação da palavra de Deus. Escolhi aqui 3 versos. O de número 31. A febre a deixou e ela passou a servi-los. O segundo versículo foi o de número 34, que diz: e ele curou muitos que se achavam doentes, né? E o 35 que diz: Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Esses 3 versos, irmãos, eu quero expor para vocês nesta tarde e noite. O primeiro, verso 31, que trata a febre que deixou
a sogra de Pedro, curada, e ele curou Jesus, e ela, já boa, se colocou à disposição para trabalhar, para servir imediatamente. Sabe como é? Aquela cura que imediatamente ela ficou boa e já disposta a ser grata a Deus. Quantas pessoas não são gratas a Deus, recebem uma cura, né? Vamos ver esse assunto mais na frente, né? Vamos tratar aqui nesse texto, né, sobre o milagre que o Senhor Jesus Cristo fez para atender todas as pessoas que estavam doentes, necessitadas, né? E até mesmo de pessoas endemoniadas que foram expulsos os demônios. No verso de número 34, e ele curou muitos que se achavam doentes. Olha, parece que a notícia correu ali por Cafarnaum, uma cidade ali da Galileia, e aí muitas pessoas, eu estive lá em Cafarnaum, estive até na sinagoga onde Jesus pregou ali, em Cafarnaum, e aí a notícia diz que Jesus estava curando por aí fora, está chegando aqui, aí ó, pegaram todos os doentes, né? E Marcos relata, olha, Marcos ele relata como foco do seu evangelho, amados, muitos milagres. Ele fala aqui para demonstrar o poder que Deus tem, não é? Pois uma forma de se provar que alguém é de Deus também é operando milagres. E tem até um livro para escrever com mais de 200, mas isso é mais para frente, né? Tá certo? Muito bem, meus irmãos, o assunto de milagres é muito explorado, a gente sabe disso. Pelos que utilizam os milagres, né, não para chamar a atenção do poder de Deus, da palavra que leva as pessoas a crerem em Jesus Cristo, o Evangelho, mas muitas vezes para ensoberbecer certos pregadores, certos pastores, e a palavra de Deus é clara, os milagres é para, amados, dar credibilidade à mensagem do Evangelho para as pessoas. Vamos ver no verso de número 35, e saiu Jesus, olha, ele falou até certo tempo, né, a tarde toda. Jesus realmente se cansou muito, né? Eu creio que à noite ele deve ter tomado aquela janta gostosa que a sogra de Pedro fez, né? E muito gostoso, e foram dormir, e ele às 3 horas da manhã já estava saindo da casa, indo à procura de um local apropriado para ele orar. Aquela região era de praia, né, que nós estivemos lá, e lá em cima tem o Monte da Bem-aventurança, lá em cima que nós estivemos lá em Cafarnaum. Então ele saiu para procurar o Jesus, discípulo procurar Jesus em toda parte, e não conseguiu encontrar. Depois de muita procura, né, encontraram ele orando a Deus. Deus orando a Deus. Só que o Deus de Jesus era um homem encarnado. Ele veio para ser homem como nós, para nos libertar do pecado, para nos libertar e nos dar o perdão do pecado que vem desde a origem de Adão. Então, eles encontraram Jesus, né? O povo tudo se preocupa, querendo te ouvir, Jesus, né? Então nós vamos falar sobre esse tema aqui para vocês nesta noite. E o primeiro verso, meus irmãos, a febre cessou. Febre naquela época, meus irmãos, era uma ameaça de doenças graves que não tinham cura. Hoje, qualquer febre, toma-se o quê? Toma-se um Anador, né? Toma-se uma dipirona, um paracetamol, e as pessoas ficam curadas, né? Hoje não é assim? Naquela época não tinha isso. Talvez a medicina fosse mesmo chá, e o chá não
funciona assim tanto, né? Entendeu? Então, amados, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo para anunciar o reino de Deus. Essa foi a finalidade, amados, do Senhor Jesus Cristo, amados. Mas você acha que ele poderia se opor a ir para a casa de Pedro, da sogra de Pedro, que aliás talvez fosse dormir por lá? Ninguém queria entrar lá porque tinha medo, porque o feio pegava nos outros, né? Olha, meus irmãos, nas curas, amados, que Jesus Cristo realizou, ele demonstrava aquilo tudo para destacar o poder de Deus. Se lembra, Saras, quando nós estudamos Êxodos agora, Êxodo, e Jesus disse: diga lá, Moisés e Arão, diga ao faraó lá que Deus saiu o povo do Egito. E se ele disser: mas quem é vocês, rapaz? Aí estira o seu bordão, a sua vara, e ela se transformará numa cobra, né? Faz um milagre desse, né? Para intimidar o faraó, que mandou buscar os seus sábios, né? Para enfrentar Moisés e Arão. Aí lá vem os sábios, né? Os ocultistas aí disseram, pegaram a varinha, rebolaram, virou também em cobra. Aí eles não esperavam que a cobra de Moisés, o meu engoliu a cobra dos sábios de Salomão. Então, para mostrar, amados, o poder de Deus, né? Então, milagres são poderes para comprovar, né? O poder de Deus é a demonstração do poder de Deus através dos milagres, né? A prova da cura, meus irmãos, da mulher, a sogra de Pedro, amado, foi assim, uma bênção. Aquela mulher imediatamente, irmã Lindalva, né? Saiu para se preparar. Eles vão, né, até a tarde toda, e à noite eu faço um jantar gostoso, e aí eles vão jantarem bem, e ela com disposição, né? Que bênção foi servir como ato de gratidão pelo milagre que ela teve, né, recebido de Jesus. Em segundo lugar, amados, o verso de número 34, amado. E ele curou muitas outras pessoas, né? Por isso que Marcos aqui, o evangelista, amado, dá uma focalização muito grande a essa obra missionária, que ela vai acompanhada, amados, da ministração de milagres, né? E expulsão de demônios que aconteceu, e o próprio Senhor Jesus fez isso, né? E quando Jesus Cristo estava em Cafarnaum, amado, muitos da cidade, amado, estavam ali presentes, levando os seus doentes, para que Jesus curasse, porque ele veio para trazer a boa nova, o evangelho da salvação, mas não deixou de manifestar o poder de Deus na vida das pessoas. Na cidade, amado, de Cafarnaum, amado, todos, amados, queriam ver Jesus, né? Hoje todo mundo quer ver Neymar, né? Chega no Brasil, né? Aqui na política todo mundo queria ver meu querido Alisson, né? É um negócio sério, né? O povo é assim, né? E aí todo mundo queria ver Jesus, e Jesus vinha e já ouviu falar, ele fez muitos milagres, ele deu muitas palavras, e o povo foi todo mundo para lá, para assistir, né? Ele, né? Falar, para ele expulsar os demônios, curar os enfermos, porque os milagres, como eu disse, são crédito para a pregação da palavra de Deus, para as pessoas acreditar, amados, né? Aqueles que creram, receberam Jesus nas suas vidas, né? Amados, a autoridade de Jesus, irmãos, não, amado, permitia que os demônios, amados, falassem naquelas oportunidades. Chegou um na sinagoga lá,
começou a gritar lá Jesus disse, cala-te! Quando o cara acabou, calou. A autoridade de Jesus, ele expulsou o demônio daquele homem lá da sinagoga, que está no começo desse texto aqui de João, de Marcos, né? E ele então tinha poder para o corpo das pessoas, né? E também para as questões espirituais. Então Jesus tinha poder para isso. Em segundo lugar, amados, em terceiro lugar, Jesus saiu e foi para um lugar distante dali orar, no verso 35, né? E como eu disse antes, mesmo ele sendo Deus, né? Na qualidade de Deus e encarnado, sendo homem entre nós, irmãos, sem pecado, ele precisava manter uma comunhão com as pessoas, né? Para que as pessoas entendessem que o Filho prometido de Deus ao mundo era ele, e ele veio como homem, para como homem libertar o homem, né? Não é um anjo que liberta o homem, que perdoa o pecado, não é o anjo que salva as pessoas, né? Quando aconteceu isso lá com Paulo, né, na sua missão na Galácia, lá aos Gálatas, ele disse lá, mesmo que um anjo apareça aqui querendo pegar o evangelho, diga que ele é anátema. Isso não é para anjo, isso é para homem. Jesus Cristo veio e disse tudo isso, né? O Senhor Jesus, amado, ele sabia a responsabilidade que ele tinha, amado, né? E ele tinha que orar, porque ele tinha que buscar Deus ali como homem. Ele era Deus, mas como homem, mas ele não estava exercendo ali a plenitude de Deus, que ele estava exercendo a qualidade de um homem sem pecado para poder salvar o homem sujo pelo pecado. Então ele veio para perdoar o pecado do homem pecador. E na missão, amados, de plantação de igreja no Nordeste, amados, eu, amado, sempre entendi isso, não é? Que a gente tem que fazer a vontade de Deus, a gente precisa orar, amados, com hoje mais de 100 igrejas plantadas, com 79 diretas plantadas pelo projeto No Sertão, amado, não foi fácil a nossa batalha de oração, pedindo a Deus sabedoria, conhecimento, para podermos ser usados por Ele, né? E passamos assim por tantas experiências, amados, né? E tantos testemunhos maravilhosos que aconteceram, amados. Quantas pessoas, irmãos, no campo missionário não precisou da gente fazer intervenção, não só de cura de enfermos, mas também de expulsão de demônios, amados, né? Que enfrentamos nas nossas lutas. Olha, meus irmãos, eu quero chamar a atenção, viu? O seguinte, nós precisamos abrir mão, amados, de muitas coisas na nossa vida, sabe? Muitas coisas mesmo, para poder fazer a missão. Devemos nos ausentar dessas coisas efêmeras e passageiras deste mundo, amados, não é? Abrir mão delas, fazer essas coisas, porque essas coisas do mundo são coisas mortas, que se acabam nesta vida, amados. As testemunhas de Cristo não podem dizer assim, eu sou torcedor de um time de futebol. Ele tem que ser torcedor de Jesus, não é? Ele tem que ter o cuidado para não só ser, amado, torcedor, não se envolver, amados, né? Não gastar dinheiro, amado, com essas coisas sem futuro, de apostas que hoje está levando até o dinheiro dos Bolsa Família. Então a gente precisa ter cuidado, amado. Quem é cristão precisa ter cuidado de não deixar se levar pelas coisas do mundo. Meus irmãos, não se engane, né? Não se engane, na igreja de Cristo, amados, o mundo de ontem, com todas as suas mazelas, amados, não é diferente do mundo de hoje, muito mais mazelas, amados, né?
elas aumentaram, amados, né? E as testemunhas de Cristo precisam abandonar a si próprio para fazer a vontade dele, de Deus, de Jesus Cristo na sua vida, fazer a vontade de Deus, né? É isso que precisa fazer. E eu quero concluir, meus irmãos. O exemplo da sogra de Pedro, amado, demonstra que alguém que é grato a Deus, por receber uma bênção de Deus, por agradecer a Deus, amado, essa mulher foi de uma gratidão grande com o Senhor Jesus, e até disse assim: vou preparar uma boa comida para vocês. E isso quem precisa estar disposto para fazer, né? Bem, o mesmo objetivo, amado, de Jesus, que curava, amados, para fazer, amado, nós precisamos fazer do mesmo jeito que Jesus. Ele não tirou de nós o poder de pregar e de curar as pessoas, não tirou. Ele nos deu as duas, né? Por isso que está lá no livro de Lucas capítulo 9, verso 1 e 2, e eu lhes dou, disse Jesus aos 12, e eu lhes dou, né, poder e autoridade para vocês pregar a palavra e curar todos os enfermos, seja ele quem for. Deus deu esse poder aos seus discípulos, esse poder ao seu povo amado, não é? E nós não precisamos nos preocupar com as barreiras, muitas vezes, amados, das coisas que acontecem, por exemplo, amado, da doutrina da igreja, amados, das igrejas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, amados, né? Dessas coisas das vidas pessoal, amado, e é importante atender à vontade de Deus e saber que há alguém necessitando. Eu nunca fui fazer milagre na vida de ninguém, eu nunca procurei fazer milagre absolutamente. As mais de 2 centenas que nós fizemos sempre fomos chamados, porque havia alguém clamando, precisando, e nós fomos ali, em nome de Jesus. Eu quero concluir com um convite a você que está me assistindo aí pela internet. Concluindo aqui, eu vou orar e convidar você, que é uma testemunha de Cristo, que está me assistindo, que está me ouvindo, né? Ouça a voz de Deus no teu coração. Ele fala para você, né? Deixe a vida de consumismo da vida pregressa, deste mundo em que nós vivemos, amados, né? Deixe esse conforto, amado, do bem bom que você está vivendo, porque você tem isso, porque você tem aquilo. Não, eu tenho um sítio, tem que ir para lá. Eu gosto da pescaria, tenho que ir para a pescaria, né? Eu gosto de ir para o estádio, gosto de assistir jogos, não sei o quê, né? Tudo isso você precisa abandonar, tudo isso, porque todas essas coisas são boas, não resta dúvida, mas elas não acrescentam, porque são coisas mortas. O sítio passa, o time passa, todas as coisas passam, e o homem passa também, né? Então nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos, amados, ser úteis a Deus, né? E ser uma testemunha de Cristo, como Marcos mesmo disse já no último capítulo 16, versos 15 e 16. O que foi que Jesus Cristo disse? Ele disse: vocês vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Aí ele vai no outro versículo e diz: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então nós temos a palavra de Deus para pregar, o evangelho da salvação, amados, né? Nós temos, e aí a gente tem guardado, né? Eu acho que não é no coração não, né? Porque se fosse no coração, o coração movia você para você ir a alguém pregar o evangelho, entregar um folheto. Precisa evangelizar, né? Não pode perder tempo. Encontra com alguém, não tem um versículo para dar para a pessoa, não tem como evangelizar. Então o que é que você está fazendo como uma testemunha de Cristo, né? A gente precisa entregar nossa vida a Jesus, para que Jesus Cristo conserte aquilo que nós temos
tipo de dificuldade que a gente está na vida da gente. Que Deus amado nos abençoe e nos guarde e que aprendamos essa palavra para o nosso coração. Que Deus abençoe. Amém.